Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje daremos prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos. Nós iniciaremos a partir da questão 494. E quem irá hoje coordenar os estudos é o José Barbosa. José. Ok, então vamos aproveitar mais esse momento de comunhão com o plano maior, levando nossos pensamentos ao Pai Criador, que nós possamos, Senhor, entrarmos na Tua sintonia, no Teu amor, e esse amor possa nos fortalecer, abrindo nossos corações e nossas mentes para esses ensinamentos, e assim nós possamos cada vez mais nos unirmos a esses benfeitores, esses nossos anjos guardiões. Que Tua paz e o Teu amor esteja conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Então nós vamos continuar nos estudos do Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e relativo à pergunta 494, onde nos diz assim: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Então, Kardec nos responde no seguinte sentido: acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões. No entanto, nesse caso, outros vêm substituí-los, que o espírito, esses nossos protetores, eles também têm que estudarem, né? Então, eles vão galgando novos patamares na evolução. Então, a partir do momento que eles conseguem ultrapassar determinada faixa, outros vêm substituí-lo no caso da proteção. Então, não fica fatalmente vinculado à criatura, ao encarnado no caso aí. E vamos para a pergunta 495. Aí nos diz assim: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Aqui a gente poderia fazer até uma comparação em relação dos pais com os filhos. Quando o filho não ouve mais os conselhos dos pais, os pais abandonam? Não, claro que não abandona. Ele apenas deixa o filho seguir o seu caminho, mas está sempre atento, olhando por ele. E aqui a resposta que o Santo Agostinho nos dá é justamente nesse sentido, que ele fala assim: afasta-se o espírito protetor quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido. As luzes estão todas acenas porque ela pediu. Licença um pouquinho, Alessandra, só tira seu microfone, por favor. Desliga seu microfone, Alessandra. Eles nunca ouviram falar no serviço de... Alessandra, desliga seu microfone. E aí, estão cansados já, segunda-feira já. Alessandra, Vai no teu desliga seu banheiro, microfone. filho. Vai no banheiro do hóspede, fica mais à vontade, isso aí tudo espremido. E aí, filha, foi bom? Foi. Que bom. Alessandra, tá, obrigada, Alessandra. Então, retornando aí à resposta de Santo Agostinho, ele diz que o espírito protetor, ele afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis ao seu protegido, e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência de espíritos inferiores. No entanto, não abandona completamente, e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta, desde que chamado. Então, quando acontecer alguma coisa conosco nesse sentido, é chamarmos o nosso anjo da guarda, ele vem. Ele não fica ausente de nós. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tende sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar
e amparar, a vos ajudar a escalar as ásperas montanhas do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco, nos cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão. Nada vos separa desse amigo a quem podeis ver, não podereis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Aqui nós podemos fazer um porém. Na maioria das vezes, nós não ouvimos os conselhos dos nossos anjos da guarda, quando nós estamos em sintonia com o lado inferior. Aí Santo Agostinho continua: se conhecesses melhor esta verdade, quantas vezes elas vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele se precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei entre eles e vós essa tenra intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homem, coragem, lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Ou seja, a meta de todos nós é esse encontro com Deus. E nós temos os nossos anjos da guarda para nos guiar nesse caminho. Ou seja, não deveríamos afastar deles. Continuando aqui a resposta de Santo Agostinho. Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Para nós, o espaço não existe. E, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender ainda, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar
que fazem sejam médiuns todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. Então, essa aí foi a resposta que Santo Agostinho nos deu sobre essa parte aí que o Espírito Protetor, ele não abandona, ele apenas afasta-se quando nós, por imprevidência, não ouvimos seus conselhos. Então, vamos para a pergunta 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode lhe fazer o mal? A resposta a Kardec: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam lugar. E então acusai a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Ou seja, o espírito evoluído, ele jamais faz o mal. Então vamos ver o que o Miramês nos coloca a respeito dessa questão. Ele diz assim: na grande lei de amor universal, não existe abandono. Deus é onisciente e sabe antecipadamente tudo que pode acontecer, e tudo fez e faz dentro desse conhecimento. Tudo se encontra em um processo de despertamento espiritual. No trabalho sagrado de levar as criaturas para a vida maior, de onde vieram os bons espíritos, nunca fazem o mal a ninguém. Por vivenciarem o amor e já terem aprendido nas caminhadas percorridas que somente o amor salva e traz felicidade. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, não abandona seus filhos. E a prova mais evidente desse fato se encontra nos sentimentos dos pais na terra, principalmente nas mães. Quando alguma abandona o seu filho, é porque está doente, carecendo de ser amada igualmente. O amor é a força que unifica. Os sofrimentos não são tão maus como se costuma dizer. Se Deus permite que haja sofrimento, é porque ele tem algum valor no despertamento das criaturas. São processos porque todos passam. E é por isso que os benfeitores têm muita paciência com seus tutelados. Eles já passaram pelos mesmos caminhos. Qual o espírito que cumpriu sua jornada desde o primitivismo até o reino angélico, cumprindo retamente todas as leis da vida? Se todos temos os mesmos direitos e deveres, se somos filhos de Deus, criados iguais, o processo é o mesmo para todas as criaturas. Sofrimentos de todos os tipos, aos olhos do mais alto, são meios, escolas que nos levam à felicidade, desde que quando eles venham a nós na naturalidade da lei, e não na inventiva dos homens, para andarem mais depressa na escala da vida espiritual. Então, não existe abandono para qualquer pessoa e para nada que existe no universo. A proteção se encontra lado a lado, para tudo e para todos, desde o vírus até o mundo angélico. Essa, para Deus, é a lei maior do amor. Quem compreende o que é a vida não busca sofrimento, mas tira dele
quando vem ao seu encontro mais vida, mais conhecimento e até mais amor a todas as criaturas. Infelizmente, nós não vemos nesse sentido e deveríamos repensar quando o sofrimento bate à nossa porta. Buscarmos tirar desse padecimento momentâneo lições de vida. Tirar conhecimento, aumentar o nosso amor. Quando o tutelado é rebelde, o seu protetor silencia um pouco. E aí os espíritos inferiores o atendem de acordo com os seus sentimentos. E é por intermédio dessa baixa vibração espiritual que os sentimentos se unem na procura dos iguais. Logo que o encarnado volta a ter saudade da luz e sua consciência a faz procurar, eis que o anjo guardião bate à porta do seu coração e é atendido pela necessidade de paz. Aquela paz que Jesus ensinou que o mundo não pode nos dar. Tornamos a dizer que não deves abandonar os conselhos que vêm pelos fios dos pensamentos. Ora, em busca do teu anjo da guarda, que ele te atenderá com todo carinho, na manifestação do amor que tem com abundância. Notamos todos os dias grandes espíritos desenvolvendo muito esforço para se comunicarem com seus tutelados, a fim de lhes mostrarem caminhos que os levem à paz da consciência, e que quanto mais se esforçam, mais a sua luz aumenta, mais adquire experiências junto aos homens, sendo que algum dia pertenceu também a essa raça. Tem esperança no coração e alimenta-a para sempre. Não existe abandono, mas esforça-te para adquirir as companhias mais convenientes. Então, vamos para a pergunta 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Aí Kardec nos diz: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se eu quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O bom espírito talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada, e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Ou seja, o protetor, ele vai deixar o seu protegido à mercê de outros espíritos quando ele realmente se afasta, não quer ouvir os conselhos. Vamos nos socorrer novamente ao Miramês. Ele nos diz assim: existem as lutas do mal com o bem. No entanto, o mal, seja ele qual for, se encontra também a serviço do bem. Se tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus, no dizer do Livro dos Espíritos, o mal é o mesmo bem que ainda não acertou na faixa do amor, porém que mais tarde vai encontrar. Ou seja, o mal ainda é necessário. E através do mal, quando nós nos saturarmos dele, não aguentarmos mais o mal, aí nós vamos procurar o nosso anjo da guarda. Vamos buscar a luz. Ninguém tem maldade encravada no coração. Pratica por ignorância, por ter sido criado por Deus simples e ignorante. O espírito guardião não abandona, como já falamos, o seu tutelado. Esse é que se afasta do seu protetor e entra na faixa dos espíritos da sua condição. Os semelhantes atraem os semelhantes. É a lei da justiça.
e os corvos se reúnem com os corvos. Essa é a lei que Deus, no fundo, é o amor, é o amor. Os pássaros reúnem bandos, os peixes em cardumes, pela mesma lei. Assim acontece aos animais, às plantas e certamente os homens. Tudo no universo é harmonia. Deves entender essa verdade. Não vês que os sábios estão sempre rodeados de sábios e os santos se afinizam com a santidade? Os ricos se reúnem com mais frequência com outros ricos e os pobres são forçados a conviverem mais diretamente com seus iguais. São leis que asseguram essa justiça. Essas leis que estamos dispondo por um ideal se afinam uma com as outras e criam para nós o que desejamos que seja gerado. Os guias protetores deixam, por vezes, que os espíritos inferiores assumam e dirijam, em muitos casos, seus protegidos, para lhes dar uma lição. Quando nós não ouvimos os seus conselhos, aí quem vai assumir a direção, quem vai assumir vamos chamar de a obsessão, são esses espíritos inferiores. Mas por quê? Para que nós possamos despertar novamente. Quando aprendidas as lições, eles voltam a insistir nos seus conselhos, e o espírito mais aquecível aprende melhor as lições. A dor ajuda na maturidade da alma. Não vês que todas as crianças sofrem? É a dor ajudando os pais a educá-la. Hoje surgiram para elas escolas de variados portes. São deslocamentos do lar para ajudar a instruí-las. Tudo é permissão de Deus, para o bem da humanidade. Toda acrimonia é prefácio avisando melhora, mas não deves cruzar os braços nas aflições. Move-te em amparo, que esse movimento é também o amor que conserta, que equilibra, que ajuda e que dá novos rumos para o tutelado conhecer a verdade. Aqui não significa que nós não vamos buscar esses padecimentos, mas se eles vierem, vamos procurar superá-lo através do amor. O protetor não deixa seu tutelado à mercê de outro espírito que queira lhe fazer o mal. O protegido, já dissemos, é que entra na faixa do inimigo, atraindo-o. Ou seja, a obsessão, ela acontece. Por que acontece a obsessão? É nós que atraímos esses obsessores. O encarnado chama-o pelo procedimento, e eles são muitos, atendendo pela lei dos afins. Deus o permite, por encontrar nos nossos sentimentos essa vontade, que é de servir de instrumento para que a luz se acenda nos corações. A felicidade é um direito para todos os espíritos. No entanto, devemos conquistá-la, que o resto, o mais fácil, Deus já fez em nosso favor. Então, a felicidade é um direito de todos nós. Então, vamos buscá-la. Não vamos conseguir pegar a felicidade dos outros. Nós temos que conquistar a nossa. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos. Eis aí a luta. Mas eles nunca vencem, por ser a lei de amor provinda de Deus diretamente. O mal aparentemente domina na terra, mas é somente na aparência, porque ele é barulhento, e o bem com Jesus trabalha no silêncio. Nós mesmos, as recomendações, trabalhe em silêncio, não precisa fazer alarde do que você está fazendo. Então, para o mundo do mal, Jesus foi vencido, mas para a eterna compreensão espiritual, ele foi o vencedor mais elevado que a Terra já conheceu. Foi e será o sol que ilumina sempre a humanidade.
e o próprio homem, e todas as sociedades já o têm como símbolo do amor, como sendo o próprio amor de Deus que visitou a terra, dando-nos exemplos de que a vida não para no túmulo e que o túmulo, tanto quanto o berço, é sinônimo de vida. Vamos para a pergunta 498. Nos diz assim: quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Aí Kardec nos diz assim: não é porque não possa. O espírito protetor ele pode, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que ele inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza e a negligência ou orgulho do homem é que pode dar forças aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. Ou seja, retornando à nossa pergunta, o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida? Será por não poder lutar contra o espírito malévolo? Como a resposta nos diz, ele pode lutar, mas ele não vai fazer, porque essa luta é nossa. O espírito protetor ele vai nos auxiliar, ele vai nos instruir, vai dar os bons pensamentos. Se nós ouvirmos, nós oporemos uma resistência maior às influências negativas. E aí nós venceremos. O Miramês também nos coloca nesse sentido. A pergunta de 498 pode parecer muito infantil, no entender dos estudantes mais velhos da doutrina dos espíritos. No entanto, sabemos que ela se fundamenta na dúvida de certas pessoas que temem o mal, mesmo na sua expressão frágil e temporária. A luz nunca teme as trevas. Essa é que são escorraçadas pela luz, quando conveniente. O espírito angélico tem a seu favor a tranquilidade da consciência imperturbável. E se é imperturbável, ela nada teme. O protetor procura por todos os meios livrar o seu tutelado das artimanhas dos espíritos inferiores, que não consegue por estar ligado a eles por lei da afinidade. Permite o espírito protetor que seu tutelado fique envolvido como lição, que no amanhã será valiosa como prova. Quando nos ligamos a certas coisas, estamos pedindo para isso. E nos é concedido como experiência, por vezes notável, que vem nos ajudar a conhecer a verdade pela dor, tanto do obsediado como do obsessor. Todos dois ganham na luta das trevas para se fazer a luz. Então, repetindo novamente, não precisamos esperar a dor vir bater nas nossas portas. Vamos ouvir o nosso anjo guardião. Vamos dar ouvido aos seus conselhos. O anjo guardião não violenta a consciência do protegido. Ele expõe suas ideias de luz para quem se encontra nas trevas. Quando aceitas, ele redobra seu serviço na compreensão dos mais profundos conceitos de Jesus. Quando não, silencia, esperando oportunidades para continuar seu trabalho em serviço da libertação do seu protegido, o que sempre alcança, mais cedo ou mais tarde. Quando o protegido, quando nós, no caso, cansarmos de sofrer,
Aí nós vamos buscar vamos bater a porta do nosso anjo guardião novamente. Todos os espíritos foram criados iguais. Sendo assim, têm ânsia de luz, por terem vivido dela, por terem vindo dela. Mesmo que no princípio a recusem, a ignorância não perdura. Ela é breve, aparecendo no seu lugar a necessidade de melhorar moralmente, como fizeram os que ocupam hoje os lugares angélicos, fazendo-se guias dos que se encontram na retaguarda. Os guias espirituais, se quiserem, lutariam com os espíritos ignorantes e venceriam com facilidade, expulsando-os do convívio do seu tutelado. No entanto, o seu protegido chamá-lo-ia de novo pelo seu proceder. Necessário se faz que o protegido queira melhorar, para receber dos seus benfeitores a assistência completa, de sorte a ser protegido por eles. Do contrário, ficará em trevas, como os malfeitores, até acordar. Ou acordarem, todos, perseguidos e perseguidores, para o rebanho de Jesus. O Mestre, em seu Evangelho, não arranca os defeitos dos seus discípulos, apenas os ensina a cultivar as virtudes, porque o erro é ilusório no campo da imortalidade do bem. O amor é um sol, e seus raios são a fraternidade que se divide para depois formar um todo de luz, na garantia de quem a conquistou no coração. A luz não teme as trevas, como já dissemos. Ela é, na sua expressão, o próprio Cristo, em seu vigor que nunca falha, que saiu a semear as sementes do amor, que não deixam de nascer no terreno da consciência. O fato de o anjo da guarda não opor resistência não é sinônimo de medo. Ele fica aguardando melhores resultados para o espírito que ainda dorme na inconsciência dos valores imortais da alma. Abracemos a luz, que ela é Deus a nos dizer: todos sois meus filhos. Nenhum se perderá, pois existe um pastor que vos vigia em nome de Jesus. Vamos para a pergunta 499. Ela nos diz assim: o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Aí Kardec nos diz: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Isso aqui nós poderíamos até entender quando o protegido ele consegue compreender os ensinamentos do Cristo. Aí ele se fortalece. Então, naquele momento, o protetor não precisa estar junto a ele. É o que a espiritualidade sempre nos cobra. É a nossa transformação. Quando nós conseguimos ficar num patamar elevado, aí a presença constante do nosso anjo da guarda não é necessário tanto. Aí o Miramês também nos diz no seguinte sentido: a própria ciência, nos dias que correm, nos mostra que é possível se estar presente, sem que seja com o corpo físico. É a ciência espiritual, sendo mais evoluída, pode nos mostrar o que é estar presente em várias feições, e em todas elas com maior segurança. Em certas circunstâncias, o anjo guardião deve sair de junto do seu protegido, por força maior, mas não deixa de estar sensível às suas necessidades, onde quer que esteja. Para tanto, tem sentidos desenvolvidos.
como espírito elevado que é, e a sua iluminação lhe garante cumprir os seus deveres, mesmo à distância enormes para os encarnados, mas para que os desencarnados nada significa. Quando o protegido é consciente do seu amigo espiritual, ele pode chamá-lo pelo pensamento, e esse atende pelos mesmos processos e por outros mais que fogem ao alcance dos que encontram na carne. Os valores do espírito elevado ainda são desconhecidos pelos que pelejam na carne, esforçando-se para compreender a verdade que mais tarde alcançam. Estar presente é envolver o objeto da atenção com os sentimentos. Dessa forma, o ponto desejado recebe por lei universal as bênçãos de Deus por intermédio dos seus filhos maiores. Não precisas temer solidão da parte dos espíritos, porque nunca ficarás a sós. Sempre há alguém que te acompanha de conformidade com os teus sentimentos. O anjo guardião constitui a misericórdia de Deus para todas as criaturas, mesmo as mais endurecidas, revestidas da maior animalidade. Jesus Cristo confirmou essa assistência de Deus pelo exemplo que deu e quando diz: não são os que precisam de médicos, e sim os enfermos. Entretanto, existem ocasiões em que o protetor se encontra ligado espiritualmente com seu protegido para fazer dele uma antena viva de Jesus, e tal ou qual missão lhe foi concedida. Nessa ocasião, os dois, protetor e protegido, se iluminam com amor e os caminhos que ele trilham são albergue de paz para todos os sofredores. A Terra está para subir um degrau na escala dos mundos. E quem a faz subir mais depressa são os próprios homens, aceitando e vivendo os preceitos do Evangelho, partindo de si, atingindo o lar e o trabalho, fazendo da sociedade um todo de luz. A Terra está destinada a ser um paraíso, e estamos mais perto disso do que pensamos. Anjos e mais anjos estão se preparando para descer a ela, revestindo-se dos fluidos da carne, para exemplificar o amor e fazer a humanidade, que ainda duvida, viver um clima de esperança, conjugando esforços na aquisição da verdade. É o Cristo voltando para a humanidade. Cada homem deve ser uma estrela de Deus na constelação do amor. E haverá uma só família, um só rebanho para um só pastor. Como o Senhor está presente em nossos corações, quando passamos a viver as suas leis, elas nos dão garantia de vida, fazendo-nos respirar na paz dos céus. Aí passamos a beber no grande arroio divino, matando a nossa sede da verdade. O guia da humanidade e o teu particular nunca te perdem de vista. Estão sempre presentes pelos meios do que dispõem. São infalíveis. Procura compreender esses esforços e faz alguma coisa em teu favor também, para a maior alegria daquele que te protege e ampara. A questão 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? É igual o aluno quando o professor passou todos os teus conhecimentos para ele e ele não necessita mais daqueles ensinamentos, ele precisa de um professor melhor. Aí aqui o Kardec nos diz também, sim, quando se torna capaz de compreender por si mesmo, como há um momento em que o aluno não mais precisa do mestre. No entanto,
Isso ainda não acontece na Terra, mas temos esperança que vai acontecer. A Miramês nos diz também, somos todos dependentes, de certa maneira, uns dos outros, em quase todas as circunstâncias da vida. Mas, de acordo com o crescimento da alma, vamos nos libertando paulatinamente, passando a conhecer a verdade, como diz o Cristo, e tornando-nos livres. No entanto, essa liberdade é relativa em todas as direções da vida. O aluno precisa de mestre, até certo nível de escolaridade. Depois vai se libertando e passando de discípulo a instrutor. E nessa subida vai ganhando libertação que lhe dá a consciência do que deve fazer. Em relação aos tutelados da terra, eles são dependentes de seus anjos guardiões, por precisarem de seus conselhos, da sua companhia. Os que vivem na terra prescindem de companhias mais elevadas, que possam sustentar suas boas ideias, guiá-los e mostrar-lhes os caminhos verdadeiros da libertação espiritual. Os que vivem revestidos na carne estão presos a ela e são dependentes de outras inteligências. Por vezes, se encontram presos igualmente ao comando das trevas, com cujos pensamentos se identificam. Sintonia é uma coisa séria em toda a vida. Os guias se reúnem por lei da justiça. Compreendamos, pois, que Deus é bondade. Ele dá o que o filho pede pela vida que leva, pelo que pensa e fala. Se queres uma vida melhor exteriormente, começa a viver melhor internamente. Procura viver todos os aspectos do amor, porque eles se encontram no comando de todas as virtudes. Ajustado na intimidade da própria vida, fomos feitos na maior função da harmonia. Quando compreendermos que ela nos leva à paz, passaremos a procurá-la em todas as suas dimensões. Ela é Deus, procurando-nos, doando e servindo-nos de amparo em todas as nossas necessidades. Quanto mais o espírito sobe, mais se liberta da proteção dos benfeitores espirituais, porque vai aprendendo a caminhar sozinho. Entretanto, nunca nos libertamos da dependência de Deus. Os encarnados, além da dependência de muitas guaipiras espirituais promissoras, dependem de muitas coisas materiais para viverem. E é bom que faça uso na orientação do bom senso. Não deves esquecer a oração, pois ela nos induz, encarnados e fora da carne, a mais alta inspiração. Desde quando seja feita com amor e carinho, humildade e entendimento. Tem amor para com todos que te cercam e para com tudo que convives, porque dependes para viver de tudo que vem ao teu encontro e, às vezes, daquilo que não podes perceber. Deves desejar a liberdade, entretanto, não podes esquecer que toda liberdade requer deveres, por vezes, muito grandes, maior no sentimento de que apareça o equilíbrio que gera a alegria e a paz de consciência. A liberdade mais acentuada somente existe em mundos elevados, onde a lei maior é o amor, e todos que ali vivem amam na profundidade desse sentimento. A libertação dos espíritos tem uma gradação infinita. Os poderes da alma começam a crescer com a maturidade da mesma. E se estende de maneira que o próprio raciocínio não é capaz de avaliar. Devemos começar hoje mesmo a pensar e a trabalhar para a nossa liberdade. É uma luta demorada, mas quem não começa nunca realiza o que deseja. Ou seja, nós devemos
Era para começar ontem, mas vamos começar hoje, com persistência, buscando essa nossa libertação. É uma luta, não queremos pressa, mas tem que ser contínua. Descansemos os nossos anjos guardiões, pelo menos por um pouco, não criando problemas, evitando escândalos, gravando as leis do entendimento e trabalhando na disciplina dos nossos instintos. Que Deus não esqueça de nós, de nos amparar em todos os nossos impulsos de amor. Aqui nós vamos encerrando por enquanto, para que nós possamos refletir sobre todos esses ensinamentos e assim nós possamos buscar cada vez mais esse entrosamento com nossos anjos da guarda, para que possamos ouvi-los, os seus conselhos, e assim nós vamos nos melhorando, conseguindo passo a passo a nossa libertação. Abadia? Obrigada, José. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o José ou contribuir de alguma forma, é só abrir o microfone.